Então, vamos evoluir um pouco agora e entender como que o sistema mesolímbico cortical, como que ele funciona. Então, a gente tem aqui, aqui no tronco cefálico, a gente vai ter uma estrutura principalmente no mesencéfalo, chamado de área tegmentar ventral. A área tegmentar ventral, ela emite neurônios dopaminérgicos para algumas áreas. Eu quero destacar duas principais aqui, que é uma estrutura chamada de núcleo accumbens, que é essa estrutura, que fica localizado numa região que a gente chama de estriado ventral, e a gente manda informação também para o córtex pré-frontal. A informação que eu mando para o núcleo accumbens, a gente chama de via mesolímbica. Já a informação que eu mando para o córtex pré-frontal faz parte da via mesocortical. Mesolímbica é que isso aqui vai ter uma relação com o sistema límbico. Inclusive, alguns autores consideram que o núcleo accumbens faça parte do sistema límbico. Já a via mesocortical é porque ele comunica com o córtex pré-frontal. E o neurotransmissor liberado aqui é a dopamina, que é um neurotransmissor fundamental. A via mesocorticolímbica, ela é importante porque ela participa na recompensa, seja na recompensa inesperada ou na recompensa aprendida, ou seja, baseado nas minhas experiências, né? Então eu consigo visualizar uma possível recompensa baseada na minha ação. Então perceba que você vai estar associado ao desejo, ao querer fazer aquilo, vai estar associado à expectativa. Só que também esse sistema de recompensa participa muito em informações que são novidades para a gente. Então tudo aquilo que é novo, eu vou ter uma liberação de dopamina. A gente vai falar mais sobre isso. E ele participa no processo de aprendizagem. Para que eu consiga sustentar a atenção, eu preciso que a via mesocortical e mesolímbica estejam funcionando de forma adequada. Então eu preciso de dopamina. Dopamina, então, participa no processo de atenção e no processo de aprendizagem. Todo comportamento que eu realizo, que resulta numa recompensa, eu estou utilizando essas vias, principalmente aqui a mesolímbica, e eu começo a aprender que aquele comportamento resulta na recompensa X. Então, se eu tenho um comportamento A, eu tenho recompensa X. Quanto mais eu repetir isso, mais eu começo a transferir essa informação para uma outra estrutura chamada de estriado dorsal. E o estriado dorsal armazena aquilo ali como um hábito, né? Como um hábito ou vício que neurofisiologicamente é praticamente a mesma coisa. Só que a gente fala que o vício é um hábito mal adaptado, tá? Então, o estriado ventral está aprendendo que realizar aquele comportamento é bom, traz alguma recompensa, e perceba que essa recompensa não é necessariamente algo que eu vou ganhar, pode ser algo que eu deixo de perder. Então, por exemplo, dinheiro, se eu lhe der R$100, isso vai gerar uma recompensa, tá? Só que se você achou que perdeu R$100, isso vai te gerar uma punição. Mas se você encontrar esses R$100, nossa, eu não perdi ele, o seu nível de dopamina também sobe. Isso é uma recompensa. Então, a gente vê que a via mesolímbica está muito associada ali ao processo de aprendizagem, ligando comportamento à recompensa. Só que à medida que a gente vai repetindo isso e vai tornando isso um hábito, um comportamento automatizado, eu começo a mandar ele, então, aqui para o estriado dorsal. A gente vai pegar aqui algumas estruturas que estão no estriado dorsal. Além disso, a dopamina, como eu falei agora há pouco, tem uma relação muito importante com a inveja, com o ciúme. E ela vai trabalhar muito com a amígdala. Quanto mais eu percebo que aquela informação de uma pessoa, principalmente uma pessoa próxima, ela é ruim na minha percepção, então vamos supor, um parente meu está tendo muito sucesso em algum contexto, vamos supor no contexto profissional, e eu sou uma pessoa invejosa por causa disso, quando eu recebo qualquer informação de que ele teve algum percalço, ou que ele está mal, ou seja, quando eu vejo a desgraça dele, o meu nível de dopamina sobe, e a minha amígdala também é ativada. Então eu estou tendo aqui um estímulo emocional muito forte, né? Isso é natural do ser humano, que a gente se compara o tempo todo com as outras pessoas. Com as redes sociais, a gente está elevando isso para outro nível. A gente está se comparando o tempo todo.
Então a gente está o tempo todo ali modulando a atividade desse sistema também. Observa aqui então, ó, eu tenho a área tegmentar ventral. Toda vez que eu faço um comportamento que eu entendo que ele é recompensador, rapidamente eu libero dopamina lá no núcleo accumbens, no estriado ventral. O que meu cérebro vai fazer? O meu córtex pré-frontal recebe informação também pela via mesocortical, ele identifica o quão prazeroso é aquilo junto ali com o sistema mesolímbico, e aí o meu cérebro faz o seguinte, ele me pergunta, o que você fez para ter essa recompensa? Ah, eu fiz isso. Opa, então armazena rapidamente essa memória, porque da próxima vez que você fizer isso, a gente vai ter essa recompensa. Então imagine a seguinte situação, eu fiz algum comportamento, vamos supor, eu comi um alimento que eu nunca tinha comido na vida. Então aqui, meu nível de dopamina ele é basal, tá? A gente está liberando dopamina o tempo todo no nível basal. A gente vai considerar que essa linha é reta. Então eu fui lá e comi aquele alimento, de repente eu achei ele prazeroso. Aqui entrou a recompensa. O meu nível de dopamina vai lá em cima. Pronto, eu rapidamente aprendi que aquele alimento é gostoso. Numa segunda situação, num outro contexto, eu vi o alimento novamente. Então aqui eu vi o alimento e eu criei uma expectativa de que eu vou comer o alimento. Ou seja, perceba que agora eu já aprendi aquele comportamento, aquela recompensa, o meu nível de dopamina vai lá em cima, porque me criou o desejo, a expectativa por aquele alimento. Eu fui lá e comi o alimento. Aí a minha dopamina pode subir. Aqui foi a recompensa. Só que olha que interessante. Perceba que, na segunda situação, a minha dopamina não subiu na mesma intensidade que a primeira. Aqui tem uma máxima que a gente fala que é o seguinte, sempre a primeira vez é melhor. Né? Ou seja, a primeira experiência sempre vai ser melhor do que as futuras experiências. Mas imagina que eu fui comer aquele alimento e na hora de comer ele não estava no ponto, ele estava verde ou ele estava muito passado ali do ponto, vamos supor que é uma fruta. Se o sabor dele não é o sabor que eu esperava, baseado nas minhas experiências, o meu nível de dopamina cai, me gera uma frustração. E o meu nível de dopamina vai cair dependendo da magnitude da minha expectativa. Quanto maior a minha expectativa, quanto mais eu espero aquela recompensa, e mais distante ela é, mais frustração eu vou ter. Isso pode ser ruim. Então, ter muitas expectativas baseadas em vários contextos, até no contexto social das relações, eu posso me frustrar muito. A gente tem que aprender a equalizar um pouco as nossas expectativas. Ou um outro exemplo, eu fui comer o alimento, só que a primeira vez que eu comi, ele não estava no ponto, ele estava mais verde. Na segunda vez que eu comi, ele estava no ponto. E aí eu senti ele muito mais gostoso. O que acontece? Meu nível de dopamina vai lá em cima. Ele ultrapassa aquela dopamina que eu liberei baseada na expectativa. Isso a gente chama, nos dois exemplos aqui, a gente chama de erro de predição de dopamina. A gente está fazendo isso o tempo todo. A gente está fazendo uma predição da recompensa baseada nos nossos hábitos, nas nossas experiências e no contexto. O tempo todo a gente está fazendo isso. E rapidamente, à medida que a gente vai recebendo os estímulos novos e vai comparando sempre as experiências, as recompensas, a gente vai equalizando, a gente vai normalizando esse circuito. A gente vai aprendendo com os erros e as tentativas. Então a dopamina está o tempo todo trabalhando dessa forma. Um outro exemplo que eu poderia situar aqui é o seguinte, imagina que você vai apresentar um outro exemplo. Eu coloquei em vocês uma pulseira que dá choque. E eu falo, gente, a qualquer momento eu posso apertar aqui e vocês vão receber o choque. Ok? O que vai acontecer? A partir do momento que eu dei a pulseira, vocês vão ter um pico de dopamina, criando uma expectativa. E essa dopamina, à medida que o tempo vai passando, ela pode ir subindo, sustentando a expectativa. A amígdala participa nesse processo aqui também. Aquilo pode começar a se tornar tão angustiante que você pode chegar para mim e falar, pelo amor de Deus, me dá o choque logo para poder acabar com isso. E aí quando eu dou o choque, você já esperava, né? A dopamina cai e pronto, você volta para o estado normal. Só que imagina que no meio do projeto eu falo, não gente, eu não vou dar choque não, era brincadeira. Seu nível de dopamina vai lá em cima. Então perceba que a dopamina também participa nos eventos ruins. Quando a gente está pensando ali que a gente vai ser punido, ela também participa. Não é apenas nas questões prazerosas. Porque isso é uma recompensa. Não receber o choque é uma recompensa.
E olha que interessante também. Quanto mais eu estimulo um comportamento e a gente estimula esse circuito mesolímbico e mesocortical, e eu começo a automatizar, o que acontece? A gente pode começar a interagir muito com o ambiente, até de forma inconsciente. Olha aqui um exemplo. Quando a gente pega indivíduos que têm uma dependência química a uma substância, e eu mostro para eles ali um conjunto de fotos que vão aparecendo na tela, e uma das fotos, por exemplo, aqui a cocaína, ela aparece com uma duração de 33 milissegundos. Esse é um tempo que não dá para a gente poder perceber conscientemente. Mas esse circuito dele está tão especializado naquela recompensa e no comportamento, que quando ele vê a cocaína, isso é um gatilho. Provoca nele o desejo por aquela substância, mesmo que ele não saiba dizer por quê. Para pensar a quantidade de estímulos que a gente está recebendo o tempo todo que está ativando esse sistema baseado nas nossas recompensas. Por exemplo, a gente vai falar aqui de alimentos, McDonald's ou qualquer outra rede de fast food, o quanto de informações que a gente recebe, o quanto que as informações associadas a elas ativam na gente esse sistema e cria o desejo de forma inconsciente. Se você vai numa cantina, por exemplo, lá de uma faculdade, e você vê ali na vitrine exposto refrigerante, gera em você o desejo por aquele refrigerante. O simples fato da gente tirar o refrigerante ali da primeira visão e colocar água, já é capaz de aumentar o consumo de água nas pessoas e diminuir o consumo de refrigerante. Então perceba que isso é inconsciente, vai estar baseado nas nossas experiências. Olha que interessante aqui o estudo conduzido por esses dois pesquisadores, o James Oates e o Peter Milner. O que eles avaliaram? Eles começaram, aqui é um rato, esse rato tinha uma alavanca, toda vez que o rato mexia a alavanca, vinha um alimento para ele. O rato aprendeu, então, condicionou, mexer na alavanca, vira um alimento. O que acontece? Quando o rato aprende isso nas primeiras vezes, na hora que ele vai mexer na alavanca, a dopamina sobe, criando nele aqui uma antecipação para a recompensa. Quando a recompensa vem e já é a recompensa esperada, o nível de dopamina fica normal. Então a dopamina sobe na expectativa, vê a recompensa esperada, ela fica normal. Mas, se ao invés de dar para ele agora só uma fruta, por exemplo, eu der 2 frutas, é uma novidade, o nível de dopamina dele vai subir. Isso vai fazer com que ele movimente mais a alavanca. Só que aí uma questão aqui, uma pergunta. Se eu começar a fazer o seguinte, ao invés de dar mais alimento, eu alterno em que ele movimenta a alavanca, ele tem um alimento, e em algumas situações ele movimenta a alavanca e não vem um alimento. Quanto mais incerteza a gente tem, olha que interessante, os estudos mostram que quando a incerteza fica na proporção de 50%, mais ou menos do que isso vai ativar menos. Então, quando você tem ali uma proporção de 50%, ou a incerteza, faz com que você mexa mais na alavanca. Vamos dar um exemplo. Eu venho aqui e solicito para vocês, para alguém, o seguinte, me dê um relatório, eu quero que você faça um relatório sobre um determinado assunto. Aí você faz o relatório, só que antes eu falei, vou te pagar R$100. Pronto, eu criei a recompensa e a expectativa. Naquele momento a dopamina sobe, porque todo mundo sabe o que é R$100. Todo mundo sabe, já aprendeu isso. Aí você vai lá e escreve o relatório e me entrega. Eu falo, nossa, o seu relatório está tão bem escrito que eu vou te pagar R$500. A sua dopamina vai lá em cima. Aí na semana que vem eu falo, faça para mim outro relatório. Qual que é a tendência? Poxa, se eu fiz um relatório e ficou muito bom, eu vou fazer um relatório tão bom quanto a primeira vez. Aí chega na hora, eu não te dou R$500, eu te dou R$100, porque foi o que foi combinado. O seu nível de dopamina cai. Numa terceira situação, eu falo, faça o relatório para mim. Você vai lá e faz o relatório, só que talvez você não vai se dedicar tanto quanto a segunda vez. Mas ainda, você ainda fez um relatório bom e me entregou. Aí eu vou lá e falo, nossa, esse relatório está muito bom, vou te pagar novamente R$500. Olha o que eu acabei de estabelecer no seu cérebro, a incerteza da recompensa. Qual que é a tendência? Que todo relatório que você faça o melhor possível. Porque você sabe que tem a chance de ganhar os R$500 ao invés de R$100. E aonde a gente observa muito isso? Jogo de azar. Isso daí é usado como estratégia em cassinos, por exemplo, nas máquinas de caça-níquel. Nossa, foi quase. Nossa, mas na próxima eu vou. Aí eu vou lá e a máquina me faz ganhar um pouquinho. Eu já investi, já joguei 2.000, estou ganhando ali 200, eu acho que estou ganhando alguma coisa. Mas seria muito associado a isso, o quase ganhar. E olha que interessante.
Imagina duas situações. Eu e mais uma pessoa estamos competindo num jogo, ok? E aí nesse jogo ela ganhou, eu perdi tudo e ela ganhou. Uma outra situação, eu joguei na loteria e não ganhei, perdi tudo que eu joguei. Percebo que nas duas situações eu saí perdedor. Só que qual das duas tende a ter um impacto mais negativo em mim? A primeira ou a segunda? A primeira, porque envolve relacionamento social, a comparação. Eu perdi para alguém. Se eu estivesse jogando contra um computador, eu não iria me sentir tão mal. Então, olha que interessante, né? Como que essas áreas participam muito no contexto das relações sociais. E a gente começa a ver aqui também o seguinte: o ratinho, então, ele começa a ter maior ativação da dopamina, não quando ele recebe a recompensa em si, mas quando ele tem um desejo. Começa a ver a diferença do querer e gostar. A gente começa a ver que a dopamina não está tão associada ao prazer em si, não está associada à recompensa em si. Ela está associada ao querer fazer aquilo para atingir a recompensa. Se a gente lesionar a via mesolímbica do rato, por exemplo, ele não procura mais alimento, ele não vai atrás do alimento, ou seja, ele não tem a motivação para ir atrás do alimento. Mas se eu dou alimento para ele, ele come e ele manifesta as reações de que ele realmente gostou do alimento. Então parece que a dopamina não está associado necessariamente ao prazer da recompensa, e sim a querer aquela recompensa. Então observe esse estudo aqui, baseado nesse gráfico que eu fiz. A primeira situação, o indivíduo do nada recebeu uma recompensa, isso foi positivo, então o nível de dopamina subiu. No segundo contexto, né, ele já habituou, ele já aprendeu que se ele tiver aquele comportamento ele vai ter a recompensa, ou aquele contexto, né, uma luz acende na gaiola, por exemplo. O que acontece? A dopamina dele sobe, cria expectativa. Se ele receber a recompensa, na mesma magnitude que ele antecipou, tudo bem, a dopamina não se altera. Numa segunda situação, a mesma coisa, ele teve o estímulo, a dopamina subiu, só que na hora de receber a recompensa ele não recebeu, ela cai. Isso é um erro de predição. Isso aqui a gente chama de erro ou desajuste negativo. Aqui pode vir a decepção e a frustração. O ponto é, a antecipação da recompensa depende da magnitude e do valor que eu atribuo para aquilo. Então isso envolve até um caráter cognitivo. Eu vou julgar um comportamento. Então pensa o seguinte, eu tenho duas recompensas, uma recompensa imediata e uma recompensa futura. O tempo todo a gente tem a tendência, né, que a gente compare essas recompensas. Se eu visualizo que a recompensa imediata é muito mais interessante do que a futura, ou que a recompensa futura não tem um valor tão grande para mim, eu não vou ter motivação para manter um comportamento para atingir essa recompensa futura. Eu vou procurar a recompensa imediata. Então, eu pratico exercício físico com qual objetivo? É emagrecimento? É ganhar massa muscular? Ou é saúde? Perceba que no meu caso, eu pratico exercício físico para a saúde. Então eu não tenho ali um objetivo, o meu objetivo é de muito longo prazo, não é visual. Só que eu entendo, porque eu ressignifiquei para mim o que significa ter saúde para mim tem uma certa importância que me faz manter naquele comportamento. Então mudar comportamento de alguém envolve também fazer com que ele ressignifique o porquê realizar aquele comportamento. Não é algo tão simples. Tá? E temos aqui também o desajuste positivo. Lembra que isso daqui é o que a gente chama de erro de previsão de dopamina. Pode ser um desajuste positivo ou um desajuste negativo. A gente pode exemplificar aqui da seguinte forma. Imagina que eu ofereço para vocês o seguinte, vocês vão apertar um botão. E vou falar para vocês, gente, vocês vão apertar o botão durante 7 minutos. E eu vou dar para vocês R$1 depois de 7 minutos. Um exemplo. Aí eu falo, só que você pode escolher uma outra opção, que é apertar o botão durante 20 minutos e eu vou dar para você R$1,50. O que o seu cérebro faz nesse momento? Ele compara, peraí, 7 minutos eu estou ganhando R$1. Então eu estou ganhando R$1 para cada 7 minutos. Então, em 20 minutos, eu deveria ganhar pelo menos R$3. Mas se eu estou ganhando R$1,50, não vale a pena. Então perceba que nesse caso eu estou comparando, estou atribuindo o valor da recompensa mais futura, depois dos 20 minutos, e estou vendo que ela não tem ali um valor tão grande. Mas se eu mudo o exemplo e falo, olha, se você ficar durante 20 minutos eu vou te pagar R$2,70. Perceba que R$2,70 já é próximo de 3.
Então agora eu consigo mudar a valoração que eu atribuo a essa recompensa futura e pode ser que isso me motive mais a ficar 20 minutos apertando o botão. Perceba que é um estudo simples, um trabalho simples, só apertar um botão. Eu estou citando esse estudo, tá? Ele foi feito em dólar, né? Então $1 já é muito mais do que R$1, mas só para a gente poder traduzir. E foi isso que eles identificaram. Quando você aumenta a recompensa, mesmo que ela não seja ali o triplo do valor, mas você aumentar a recompensa, faz com que as pessoas se motivem mais a ficar mais tempo realizando aquele comportamento. Então observe esses dois vídeos aqui, olha que interessante. Olha o primeiro vídeo, a menininha experimentou o sorvete pela primeira vez. Olha lá, olha como que ela agarrou o sorvete, o nível de dopamina dela foi lá em cima. Ela ali já aprendeu que sorvete é extremamente delicioso. Os pais ali criaram um monstro fazendo isso, mas sem julgamento. Olha o segundo exemplo. A menininha não quer comer a papinha dela. Pode ser que ela já aprendeu também que outros alimentos são muito mais palatáveis do que essa papinha. Ela está recusando, ela não quer de jeito nenhum. A papinha também não está com uma cara muito boa, né? Está só verde, não tem nada mais colorido ali. Aí olha o que o pai faz, sabiamente utiliza uma estratégia. Mostra para ela um Kit Kat, olha o nível de atenção, olha a saliência dela, como é que focou naquele chocolate, por quê? Ela já sabe que o chocolate é bom, ela já aprendeu. Aí o pai vai dar a papinha. Provavelmente nesse momento o nível de dopamina dela despencou. No primeiro caso a dopamina foi lá em cima, no segundo a dopamina despencou. Né? Enfim, não oriento ninguém a usar essas estratégias com criança, tá? Essa criança que não deveria nunca ter comido um chocolate na vida, não deveria saber o que é um Kit Kat, mas ela sabe, ela já teve um contato prévio com isso. Então olha aqui, a dopamina desempenha papéis fundamentais na motivação, no aprendizado e na memória. Quanto mais motivado a gente está para estudar alguma coisa, significa que mais facilidade a gente vai ter para armazenar o máximo de informações possível. Então, estar motivado é fundamental para a gente realizar aquele comportamento e para que a gente aprenda, consolide memória. Mas também a punição também gera, a dopamina também participa no processo associado à punição, né, como eu já exemplifiquei, e a aversão. Além disso, ela comanda alguns movimentos involuntários, que pode fazer a gente reagir, dependendo do contexto, de forma habitual. Então ela é liberada não apenas quando a gente sente prazer, mas quando a gente prevê a ocorrência dela. Quanto maior a nossa antecipação, maior é o seu pico. Então, quanto maior a minha expectativa para determinado evento, maior vai ser o nível de liberação de dopamina. Então, é a antecipação da recompensa e não a sua efetivação que leva a gente a agir. E aqui eu começo a pensar o seguinte: determinar o que é a recompensa vai muito do nosso córtex pré-frontal. Então a gente pode ajudar as pessoas mudando a forma como elas visualizam aquela recompensa. Ah, eu não pratico exercício físico porque eu não quero emagrecer, ou eu quero perder 15 quilos, por exemplo. Então talvez perder 15 quilos seja uma recompensa muito no longo prazo. A gente pode tentar fragmentar essas recompensas e pequenas recompensas, pequenos resultados. É muito mais saudável, ou o resultado é muito mais efetivo, se você tiver ali, pensar assim, olha, a cada mês a gente vai reduzir aproximadamente 1 quilo, um exemplo, tá? Então o profissional ajudar ele a visualizar isso, porque se a gente também traz as recompensas para algo de mais curto prazo, o indivíduo vê mais valor no porquê realizar aquilo. Lembra que o animal é o único que consegue tentar planejar recompensas de longo prazo. Isso gasta muita energia. E aí, para a gente conseguir fazer tudo isso, olha quantas estruturas participam. Eu falei aqui, ó, da via mesolímbica, originando da área tegmentar ventral, indo para o núcleo accumbens. E eu falei aqui também da via mesocortical, que vai lá para o córtex pré-frontal. O órbito frontal faz parte do córtex pré-frontal. O estriado dorsal, lembra que é ele que forma um hábito. Quanto mais eu repetir aquela informação, mais a gente começa a consolidar aquele comportamento no estriado dorsal. Então eu aprendo que se tem aquele contexto, aquele evento, eu vou agir daquela forma. A gente age de forma inconsciente. Eu vou na cantina, compro refrigerante de forma inconsciente. Eu nem paro para pensar se eu vou comprar refrigerante ou água. Eu simplesmente vou lá de forma inconsciente, habitual, e vou comprar o refrigerante. Vimos também que a amígdala trabalha muito em conjunto aqui com o sistema mesolímbico e mesocortical, e vamos ter outras estruturas aqui que também vão ser ativadas.
Ah lá, por exemplo, a área tegmentar ventral, ela ativa o tronco cefálico, aumenta o meu nível de alerta, me deixa mais motivado, mais acordado para aquela situação. Quanto mais motivado eu me encontro, maior o meu nível de atenção para aquilo que eu estou realizando. Então perceba que é muito mais complexo do que simplesmente a área tegmentar com as outras estruturas. Tá? Nosso foco aqui é tentar começar a entender como que esses sistemas impactam no nosso comportamento. Observa o seguinte, olha que interessante. Quando a gente começa a estimular os sistemas mesolímbico e mesocortical, principalmente o mesolímbico, existe uma tendência dele começar a ajustar o seu nível de atividade, diminuindo a sua resposta para aqueles estímulos. Isso a gente chama de habituação. Perceba o seguinte, eu tenho que ter motivação para muita coisa. Eu tenho que ter motivação para poder comer, eu tenho que ter motivação para poder dormir, eu tenho que ter motivação para poder utilizar uma substância química, por exemplo. E aí a motivação vai estar muito associada à recompensa. O meu sistema dopaminérgico ele tem que regular a sua sensibilidade o tempo todo, porque são estímulos diferentes que atuam em níveis diferentes. Comer um arroz e feijão pode não ter o mesmo prazer para mim do que comer um hambúrguer, mas eu ainda preciso ter motivação para poder comer o arroz e feijão. Então ele está o tempo todo regulando. O que alguns estudos têm mostrado? Quanto mais a gente sustenta o mesmo estímulo ao longo do tempo, o nível de secreção de dopamina para aquele comportamento vai diminuindo. E aí eu posso começar a perder motivação para aquilo, né? Aquilo começa a ficar monótono. E tem gente que entra numa monotonia muito grande. Eu não consigo comer a mesma coisa sempre. Nossa, eu começo a ter ânsia de vômito por conta daquilo. Qual que é o grande porém aqui? Imagina uma substância química que tem o poder de ativar esse sistema 1000 vezes maior do que orgasmo na relação sexual. Por exemplo, cocaína. Então, se eu começo a fazer uso dessa substância de forma crônica, a gente entende que o sistema começa a diminuir a sua sensibilidade. A gente chama isso de down regulation. Qual que é o problema agora? Outros comportamentos que não são tão potentes quanto essa substância não vão ter mais o caráter recompensador. Então a minha motivação para comer, para beber, para interagir socialmente vai diminuindo, para ter relação sexual vai diminuindo. E o meu nível de atenção e todo o meu esforço vai ser focado para aquele objeto ali do meu desejo, que vai ser, por exemplo, a substância química. Só que se a gente pensar em outros estímulos, a gente está na era da superexposição a superestímulos, baseado muito na interatividade, por exemplo, ali com rede social. Então, esse excesso de estímulos que a gente está recebendo, que está ativando esse sistema mesolímbico o tempo todo, está promovendo um down regulation desse sistema. Então, perceba que as pessoas estão cada vez mais evoluindo para um quadro de anedonia, né, falta de prazer, um quadro depressivo, porque esse sistema está infrarregulando, ele é fundamental para manter nossa motivação. Então, as pessoas estão perdendo essa função, estão deixando de ter motivação para outras coisas. Acaba que aquilo se torna um vício. Ela tem que olhar a foto dela, quantas curtidas ela recebeu. Pensa o seguinte, no primeiro momento você postou uma foto no Instagram, teve 10 curtidas. Fala, nossa, que bacana, 10 pessoas curtiram. Você foi lá e postou uma segunda foto, 100 curtidas. Olha a diferença da magnitude da recompensa. Seu nível de dopamina vai lá em cima. Aí você vai lá e posta outra foto, 500 curtidas. Você só está retroalimentando. Você foi lá e postou outra foto, 370 curtidas. Ué, peraí, o que aconteceu? Seu nível de dopamina despenca. Porque o seu cérebro está o tempo todo regulando, modulando o sistema para aquilo que ele considera como basal. O basal agora se tornou 500 curtidas. Eu não posso ter pico de dopamina o tempo todo. Aí teve 400 curtidas, a dopamina cai. O que essa pessoa faz? O nível de atenção e motivação dela sobe para buscar 500 ou mais curtidas. Você começa a ver que isso gera um ciclo vicioso e um transtorno comportamental. E é uma realidade que a gente está observando hoje em dia. As pessoas estão medindo a vida delas por like, por dislike, por curtida. E aí isso parece que está contribuindo para diminuir a sensibilidade dessa via, o que pode contribuir muito com transtornos comportamentais, como transtornos mentais, como depressão, como falta de prazer, falta de motivação. E alguns autores entram com o conceito do jejum de dopamina, que seria a gente reduzir a exposição a superestímulos.
Só tem alimento, por exemplo, né? As pessoas consomem todo dia refrigerante, chocolate. E aí perceba que se eu como isso o tempo todo, aquilo é o básico para que pelo menos eu me sinta bem. Se eu tiro aquilo, meu nível de dopamina despenca. E aí eu não tenho motivação para poder mudar o meu comportamento, para comer um alimento considerado mais saudável. Ele vai ser muito menos palatável do que um hambúrguer ou do que um refrigerante, por exemplo. Tá? E aí o jejum da dopamina fala isso. Vamos reduzir esses estímulos para que o meu sistema dopaminérgico comece a voltar a ter uma sensibilidade adequada. Para que eu sinta motivação para outras atividades que são menos prazerosas. A gente está na era do prazer hedônico. As pessoas estão fazendo de tudo para ter prazer o tempo todo. Ter prazer o tempo todo está gerando desprazer. Tá? Então isso é extremamente preocupante. E aí a gente sobe um pouquinho mais para falar agora da última estrutura, que é o córtex pré-frontal. Porque muito do que a gente sabe do córtex pré-frontal surge de um caso famoso, que é o que está demonstrado aqui na imagem, que é do Finis Gage. Finis Gage era um trabalhador de uma empresa ferroviária e ele trabalhava utilizando um vergalhão, uma barra de ferro, em que eles colocavam dinamite, pólvora num buraco, ele vinha, pressionava ela para poder comprimir e depois acendia. Só que um dia ele foi comprimir e ela explodiu. No que ela explodiu, o vergalhão entrou por baixo do osso maxilar dele, atravessou o crânio e causou dano no lobo pré-frontal. Depois disso, o Finis Gage mudou totalmente o comportamento dele, mudou a personalidade dele. Ele perdeu motivação para as atividades, a capacidade dele de raciocinar, de resolver problemas, de definir ou decidir comportamentos, a capacidade dele de controlar o comportamento dele baseado em normas morais, éticas do contexto que ele se encontrava mudou. Né? Então ele praticamente virou outra pessoa após essa lesão. Então a partir daí a gente começou a entender que o córtex pré-frontal tem uma função muito importante no nosso traço de personalidade, na tomada de decisão, no julgamento, na análise, na resolução de problemas, na deliberação das ações, no controle inibitório do comportamento, na memória de trabalho. É a sede das nossas funções cognitivas, das nossas funções executivas. Porém, também o córtex pré-frontal é muito importante porque ele recebe informações emocionais o tempo todo. E toda vez que o ser humano interage, tomando uma decisão em um contexto social, na interação com outras pessoas, também é fundamental que a gente utilize essas informações emocionais. Né? A gente não vai atuar apenas de forma lógica. E a gente pode destacar 3 áreas do córtex pré-frontal que são importantes, começando aqui por essa mais superior, que é o córtex pré-frontal dorsolateral. Mais inferior a ele a gente tem o órbito frontal. E na visão mais ventral a gente tem aqui o ventromedial. O ventromedial e o órbito frontal trabalham muito em conjunto. Né? A gente fala aqui que é a ligação do componente emocional às nossas funções cognitivas. Ambos vão ter um papel muito importante nas ações tomadas na relação entre pessoas, né? Num contexto mais social. O dorsolateral, a gente fala que ele é o decididor dos decididores. Como assim? O dorsolateral, ele é o grande responsável por receber as informações e analisar elas, fazendo uma análise mais cognitiva do contexto, dos estímulos. Então ele é capaz de pegar uma informação, analisar no futuro a consequência do meu ato, e pode ser imediatamente, né? Vou falar alguma coisa, ele analisa. Não fala isso que você vai machucar uma pessoa. E aí ele consegue interromper esse comportamento. Está associado à memória de trabalho, a capacidade de acompanhar uma conversa, acompanhar uma aula. Também está associado ao planejamento futuro. Como que vocês se veem daqui 5 anos? Isso daqui é o dorsolateral. E se daqui 5 anos você consegue ver que tudo que você fizer você vai ter um resultado positivo, isso vai te gerar motivação para chegar até lá. Então perceba que o dorsolateral tem uma relação muito importante com a recompensa futura. Tem trabalhos que mostram que pessoas que são muito impulsivas têm uma atividade menor da região dorsolateral. Pessoas que são mais analíticas, mais controladas, pelo contrário, têm uma maior atividade da região dorsolateral. E aí, se a gente avaliar estudos comparando indivíduos com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade,
a gente vai encontrar alguns trabalhos mostrando também redução da atividade dessa via. Então ela controla muito o comportamento impulsivo. Pegando aqui as duas principais áreas, a gente vai ter aqui o córtex pré-frontal dorsolateral e o ventromedial, aonde a gente está tendo uma integração entre cognição e emoção. O córtex dorsolateral, ele tem uma função muito importante em fazer a coisa mais difícil, fazer aquilo que tem que ser feito. Ele é muito mais analítico e lógico. Só que perceba que a gente não pode ser 100% lógica, senão as interações sociais seriam prejudicadas. Eu preciso aqui do ventromedial, que vai adicionar às nossas tomadas de decisão um viés mais emocional. Isso é importante. Então, por exemplo, se você vai na casa de alguém, come um alimento que a pessoa preparou e você não gostou muito, socialmente, moralmente, eticamente, a gente vai falar, nossa, está muito gostoso esse alimento. Então, mesmo que pela lógica você identifica de forma racional que aquele alimento está ruim, existe uma questão emocional, poxa, eu não vou magoar essa pessoa. Não tem por que eu falar que aquele alimento é ruim. Tá? Perceba que existem pessoas que atuam de forma muito mais racional, ou seja, elas controlam o comportamento delas de forma mais racional. Existem outras que já atuam de forma muito mais emocional. Eu preciso ter a retroalimentação, a comunicação bidirecional por esses dois sistemas. O indivíduo não pode atuar apenas de forma racional, mas também a gente não pode atuar apenas por impulsos emocionais. Então o córtex dorsolateral, ele é capaz de planejar, julgar, analisar, tem aqui associado à nossa memória de trabalho, é ele que me permite visualizar uma recompensa futura ou ressignificar uma determinada recompensa, ressignificar um determinado comportamento. Já o ventromedial, que está mais associado à emoção, ele é mais empático, ele é mais social, ou seja, eu vou adequar a minha fala, o meu comportamento dependendo do ambiente. Está mais associado ao sistema límbico. E ele faz a gente escolher mais as recompensas imediatas. Só que lembra que é sempre um balanço entre os dois. A gente pode exemplificar o papel dos dois no famoso experimento, na famosa teoria, que é a teoria do bonde. Então, qual que é o famoso paradoxo do bonde, a teoria do bonde? Você tem duas situações. A primeira, o bonde, você está numa linha de trem, tem um trem vindo, tem 5 pessoas amarradas. Só que tem uma alavanca na sua frente, que você pode interagir com ela, puxando a alavanca, e se fizer isso, o trem desvia e ele vai ser direcionado para uma outra linha que só tem uma pessoa amarrada. Nesse momento, a maioria das pessoas fala, eu puxo a alavanca, porque a princípio, a gente está utilizando um pensamento, a gente está tendo uma tomada de decisão puramente racional. É matemática, é lógico matemático. Eu estou interagindo com o objeto. Ao puxar ele, eu deixo de matar 5 e mato 1. Estou usando o dorso lateral. Quando eu tenho a outra opção, que é o trem está vindo, tem 5 pessoas amarradas, estou na beira da linha e tem uma pessoa na minha frente, eu tenho a opção de empurrar a pessoa para ela cair na linha do trem, agora eu estou interagindo com o ser humano. Nesse momento, áreas como a amígdala, a ínsula, córtex cingulado anterior e o ventromedial vão ser ativados. Então agora eu tenho um componente emocional entrando na tomada de decisão. Poxa, eu vou empurrar a pessoa para a linha do trem? Então você tem grande chance de mudar a sua escolha e não empurrar a pessoa. Mas perceba que você está incluindo aqui agora um componente emocional para essa tomada de decisão. E entenda o seguinte, quanto mais estressado a gente está, quanto mais cansado a gente está, quanto mais estresse cognitivo ou sobrecarga cognitiva a gente teve nos minutos prévios a tomar uma decisão, menos racional tende a ser a nossa decisão. Então, se você dorme mal, está sempre cansado, você pode não estar tomando as melhores decisões baseado num contexto mais lógico, mais cognitivo. Então, compromete. Por quê? Tomar decisão utilizando o córtex pré-frontal dorsolateral consome muita energia. É uma das áreas do cérebro que mais consome energia. Então, quando a gente vai falar de comportamento, a gente começa a entender o seguinte, olha, o comportamento se dá numa relação entre uma regulação frontocortical, modulando o sistema límbico e a amígdala. A gente fala que isso aqui é uma influência de cima para baixo. Então, conscientemente, cognitivamente, a gente poderia controlar o nosso comportamento emocional, os nossos impulsos emocionais.
No entanto, a mesma via também vai de cima para baixo, perdão, de baixo para cima. Então, os estímulos emocionais vão atribuir à nossa tomada de decisão um caráter mais emocional. E aí eu posso ser influenciado pelo ambiente. E a gente é influenciado pelo ambiente o tempo todo. O nosso comportamento é moldado pelo contexto que a gente se encontra. Tá? E muitas vezes esse sistema de baixo para cima é tão intenso que ele é capaz de bloquear a minha tomada de decisão baseada no córtex pré-frontal e a gente vai atuar puramente por estímulo emocional. Isso acontece muitas vezes. Como eu falei, quanto maior o meu nível de cansaço, quanto maior a minha sobrecarga, a minha carga cognitiva, mais a gente tende a atuar de forma mais emocional. Com isso, então, pessoal, a gente finaliza esse nosso conteúdo. Como eu falei, é um conteúdo extenso, tá? Eu tinha muito mais coisa para poder falar, mas aí é interessante, aí eu pensei em fazer isso, né? Dividir, fazer pequenas aulas para cada um desses sistemas, porque eu consigo organizar mais e falar mais sobre esse assunto. Mas a gente começa a ver aqui, então, um dos temas mais importantes, talvez aqui no nosso grupo de estudo, que a gente, afinal de contas, está falando sobre neurociência do comportamento, né? Que é entender quais são as principais estruturas que vão impactar nas nossas tomadas de decisão, no nosso comportamento. Eu entendo que ter esse tipo de informação facilita para que a gente consiga ter maior controle sobre os nossos comportamentos. Eu não posso afirmar que todo o meu comportamento é puramente emocional, porque a gente tem uma estrutura que é capaz de inibir e influenciar nesses estímulos emocionais, mas também eu sou capaz de entender que muitos dos meus comportamentos são por um estímulo emocional. Ok? E aí, dentro de vários transtornos de comportamento, a gente começa a entender a desregulação desses sistemas.